Esta planta cresce mesmo sem cuidado. Dona Maria morava numa casinha simples no fim da rua. A casa tinha um quintal pequeno, cheio de vasos velhos e uma horta que ela tentava cuidar. Mas Dona Maria não era muito boa com plantas. Tudo que ela tocava murchava. Até cacto, que todo mundo dizia ser fácil, morria na mão dela. Um dia, sua vizinha, a Dona Clara, bateu na porta com um vaso nas mãos. Maria, trouxe uma mudinha para você. É uma planta forte, não precisa de muito. Ela cresce até sem cuidado. Dona Maria olhou desconfiada. Ah, Clara, você sabe que eu não levo jeito. A última vez que plantei algo, até a erva doce morreu. Essa é diferente, disse Dona Clara, rindo. É uma comigo ninguém pode. Ela aguenta até a água de menos. Só coloca num canto com um pouco de luz e pronto. Dona Maria suspirou, mas aceitou. Pegou o vaso e colocou perto da janela da cozinha, onde batia um sol fraco. Regou uma vez e esqueceu. Semanas depois, Dona Clara passou de novo. E aí, como tá a planta? Ah, nem lembrei dela, confessou Dona Maria, envergonhada. Mas olha só. Ela apontou para o vaso. A planta não só estava viva, como tinha crescido. Folhas verdes, fortes, brilhantes. Até parecia que alguém tinha cuidado dela todos os dias. Viu? Eu te disse. Dona Clara riu. Essa planta é teimosa. Ela cresce mesmo quando a gente esquece. Dona Maria balançou a cabeça, admirada. Nunca vi nada assim. Até parece que ela gosta de ser deixada pra lá. É isso mesmo, disse Dona Clara. Às vezes, as coisas mais fortes são assim. Não precisam de muita atenção para viver. Dona Maria sorriu. Pela primeira vez, uma planta tinha sobrevivido com ela. E não só isso, tinha crescido, bonita e saudável, como se dissesse, eu dou conta sozinha. Meses se passaram. A planta de Dona Maria virou assunto na rua. Todo mundo que passava pelo quintal parava para olhar. Nossa, Maria, como essa planta tá grande! Dizia o seu João, o padeiro. É, ela cresceu mesmo, respondia Dona Maria, orgulhosa. E olha que eu quase não rego. Parece até que ela gosta de ser esquecida, brincava a Dona Ana, outra vizinha. Um dia, o neto de Dona Maria, o Pedrinho, veio passar as férias com ela. O menino, de 8 anos, era curioso e cheio de energia. Vó, posso mexer na sua planta? Pode, mas cuidado. Ela é forte, mas não gosta de ser puxada. Pedrinho olhou as folhas grandes e brilhantes. Ela é bonita. Mas por que você não rega todo dia? Porque ela não precisa, explicou Dona Maria. É como se ela dissesse, eu cresço sozinha, vó. Não se preocupe. Pedrinho riu. Que legal. Quer dizer que eu posso ter uma planta e esquecer dela? Mais ou menos, disse Dona Maria. Mas é bom dar um pouco de atenção, né? Só para ela saber que a gente gosta. O menino concordou. No dia seguinte, ele mesmo regou a planta, só um pouquinho. Pronto, planta. Agora você tá feliz, disse ele, orgulhoso. Dona Maria sorriu. A planta não precisava daquilo, mas era bom ver que alguém se importava. Com o tempo, a planta cresceu tanto que Dona Maria precisou mudar o vaso. Ela chamou seu João e Pedrinho para ajudar. Vamos colocar ela num vaso maior, senão vai ficar apertada, disse Dona Maria. Os três trabalharam juntos. Seu João segurou a planta, Pedrinho segurou o vaso novo, e Dona Maria colocou terra fresca. Olha só, vó. Ela tá enorme, disse Pedrinho. É, e olha como tá forte, respondeu Dona Maria. Mesmo quando eu esqueço dela, ela continua crescendo. Seu João riu. Essa planta é como a vida, Maria. Às vezes, a gente acha que precisa de muito para ser feliz, mas no fim, o que importa é a força que a gente tem por dentro. Dona Maria pensou um pouco. Era verdade. Ela mesma tinha passado por momentos difíceis,
mas sempre seguia em frente. Assim como a planta. Você tem razão, João, disse ela. A gente não precisa de muito para ser forte. Pedrinho olhou para a planta e depois para a avó. Vó, a gente pode plantar mais uma? Dona Maria riu. Pode, Pedrinho. Mas dessa vez, vamos escolher uma que precise um pouquinho mais de cuidado. Assim a gente aprende a não esquecer dela. E assim, Dona Maria começou a cuidar de mais plantas. Não todas de uma vez, mas aos poucos. E a Comigo Ninguém Pôde continuou lá, forte e bonita, como um lembrete de que algumas coisas na vida crescem mesmo quando a gente não está olhando. Fim. Dona Maria pegou um vaso pequeno e encheu de terra. Pedrinho ajudou, colocando as sementes com cuidado. Essa aqui é uma violeta, disse Dona Maria. Ela gosta de água, mas não muito. Se a gente regar demais, ela morre. Pedrinho franziu a testa. Então a gente tem que prestar atenção? Isso mesmo. Como na vida, né? Nem tudo é só força. Às vezes, a gente precisa de um pouco de jeito. João, que estava sentado no banco do quintal, sorriu. E se a gente esquecer? Aí a gente vê o que acontece, Dona Maria respondeu. Mas não precisa ter medo. Errar faz parte. Pedrinho olhou para Comigo Ninguém Pôde, ainda firme no canto. E se a violeta não crescer? Aí a gente tenta de novo. Ou planta outra coisa. Os dias passaram. Pedrinho regava a violeta todo dia, mas às vezes esquecia. Uma vez, deixou passar 2 dias. Quando viu as folhas murchas, correu para Dona Maria. Vó, a violeta tá morrendo. Dona Maria pegou o vaso e colocou na sombra. Vamos ver. Às vezes, elas voltam. No dia seguinte, as folhas estavam um pouco melhor. Pedrinho suspirou aliviado. Ufa! Ela tá viva. João riu. Viu? Nem tudo tá perdido. Dona Maria acariciou o cabelo do neto. É assim mesmo. A gente erra, tenta de novo, e aprende. Pedrinho olhou para as 2 plantas, uma forte, outra delicada. Acho que as 2 são legais. São, Dona Maria concordou. Cada uma do seu jeito. E assim, o quintal ficou mais cheio. Não só de plantas, mas de histórias. E Dona Maria percebeu que, no fim, o que importava mesmo era cuidar das plantas, das pessoas, e de si mesma. Pedrinho continuou visitando o quintal todo dia. Agora, levava um copo de água para as plantas sem ninguém pedir. Hoje eu rego a violeta primeiro, disse, agachando perto do vaso. João balançou a cabeça. Você tá ficando bom nisso. É que ela é mais frágil, respondeu Pedrinho, com cuidado. Dona Maria sorriu ao ver os 2. Olha só, João. O menino tá virando um jardineiro. João deu uma risadinha. Ou pelo menos está tentando. Pedrinho não ligou. Sabia que ainda esquecia às vezes. Mas agora prestava mais atenção. Um dia, encontrou uma folhinha nova na violeta. Vó! Olha! Ela tá crescendo. Dona Maria se aproximou. Tá vendo? Paciência dá resultado. Pedrinho tocou a folha com a ponta do dedo. Acho que ela gosta de mim. João revirou os olhos. Ou só gosta de água. Os 2, Dona Maria disse. As plantas sentem quando a gente se importa. Pedrinho pensou nisso. Depois, olhou para o pé de boldo, forte e cheio de folhas. E essa aqui? Ela não precisa de mim? Dona Maria riu. Ela precisa, sim. Só não reclama tanto. João cutucou o irmão. É igual a você. Forte por fora, mas gosta de atenção. Pedrinho deu um empurrão nele, rindo. Cala a boca. Dona Maria balançou a cabeça, divertida. Meninos! Mas no fundo, ela gostava daquela bagunça. Porque o quintal não era só de plantas. Era de risos, de erros, de tentativas. E isso, sim,
era o que fazia tudo crescer. Pedrinho ficou olhando pro boldo um tempão. As folhas brilhavam com o sol da tarde. E se eu esquecer de regar de novo? Ele perguntou, meio preocupado. Dona Maria sentou no banco de madeira. Aí ela murcha um pouco. Mas depois volta. É teimosa que nem você. João deu risada. Ou que nem a senhora. Ela fingiu que ia bater nele com a colher de pau. Olha a boca, João. Os dois correram, rindo. Dona Maria suspirou, mas sorriu também. No dia seguinte, Pedrinho acordou cedo. Foi direto pro quintal. O boldo estava lá, firme. Ele passou a mão nas folhas. Bom dia, murmurou. João apareceu, bocejando. Tá falando com planta agora? E daí? Nada. Só achei engraçado. Pedrinho encheu o regador. Molhou a terra devagar, como Dona Maria tinha ensinado. Viu? Eu lembrei. João se aproximou. Mas ainda esquece o caderno na escola. Cala a boca. Dona Maria chegou com uma cesta de roupas para estender. Já estão brigando de novo? Ele começou. Os dois disseram juntos. Ela balançou a cabeça, mas os olhos brilhavam. Vocês são iguais a essas plantas. Uns dias dão trabalho, outros crescem bonitos. Pedrinho olhou pro boldo. Depois pro irmão. Acho que a gente precisa de água todo dia. João riu. E de bronca também. Dona Maria deu uma risada alta. Isso aí. Agora vão ajudar a estender essa roupa. Os meninos correram para pegar as peças. O quintal ficou cheio de movimento, de vozes, de vida. E o boldo, no meio de tudo, balançava as folhas como se dissesse, tá vendo? É assim mesmo. Os meninos estenderam as roupas no varal, disputando quem chegava primeiro nas molas. Pedrinho puxou a camisa de João. Essa é minha. Não é não. É do papai. Mas eu vi primeiro. Dona Maria suspirou. Se brigarem, vou dar tudo pra vizinha. Os dois pararam na hora. A vizinha, Dona Lúcia, sempre dava bronca quando eles faziam barulho. João soltou a camisa. Tá bom, pode ficar. Pedrinho sorriu, mas logo fez careta. Mas amanhã a gente briga de novo. João riu. Claro. Dona Maria pegou a última peça, uma toalha de mesa. Estendeu com cuidado, alisando as dobras. Vocês são piores que gatos e cachorros. Mas a gente se ama, Pedrinho falou, abraçando o irmão. João empurrou ele de brincadeira. Fala sério. Dona Maria olhou para os dois, depois pro boldo. As folhas estavam verdes, fortes, mesmo com o sol batendo forte. Olha só. Essa planta não reclama, não chora, não briga. Só cresce. Pedrinho coçou a cabeça. Será que ela gosta da gente? João deu de ombros. Sei lá. Mas ela tá sempre aqui. Dona Maria pegou a cesta vazia. Vamos entrar. O almoço tá quase pronto. Os meninos correram para casa, mas Pedrinho parou na porta. E se a gente regar o boldo hoje? João olhou para a planta. Tá bom. Mas só porque eu tô com pena dela. Dona Maria sorriu. É assim que se começa. Eles pegaram o regador pequeno, aquele que usavam para brincar de chuva. A água caiu nas folhas, fazendo-as brilhar. O boldo pareceu balançar mais forte, como se agradecesse. Viu? Pedrinho falou. Ela gostou. João revirou os olhos, mas não disse nada. Só ficou ali, olhando a planta, enquanto o sol secava as gotas na terra. Dentro de casa, o cheiro de feijão e arroz enchia o ar. Mas no quintal, por um tempinho, só tinha silêncio. E o boldo, crescendo. Pedrinho voltou pro quintal depois do almoço. O boldo ainda estava lá, mas agora parecia diferente. As folhas estavam mais verdes, quase como se tivessem acordado de um sono longo. João, vem ver.
Gritou. João apareceu na porta, limpando a boca com as costas da mão. Ver o quê? O boldo. Tá mais bonito. João deu uma olhada rápida. Tá igual. Não tá não. Olha direito. João suspirou, mas se aproximou. Ficou parado na frente da planta, os braços cruzados. Tá, um pouco mais verde. Pedrinho sorriu. Eu falei. Tá bom, tá bom. Mas não vai encher a cabeça com isso. Os dois ficaram ali um tempinho, sem dizer nada. O sol batia no quintal, e o vento mexia as folhas do boldo. Parecia que a planta dançava. A gente devia regar todo dia, Pedrinho disse. João franziu a testa. Todo dia? Tá maluco? Só um pouquinho. Pra ver o que acontece. E se a gente esquecer? A gente não esquece. João coçou a cabeça. Tá bom. Mas só porque eu não quero ouvir você reclamando depois. Pedrinho pulou de alegria. Valeu. Dona Maria apareceu na janela. O que tanto barulho aí fora? Nada não, Dona Maria, João respondeu. Só combinando de regar o boldo todo dia. Ela sorriu. Isso aí. Planta gosta de atenção. Pedrinho pegou o regador de novo. Dessa vez, João ajudou. A água caiu devagar, molhando a terra ao redor. Será que ela cresce mais? Pedrinho perguntou. Sei lá. Mas se crescer, a gente ganha um monte de chá. Os dois riram. O boldo balançou de novo, como se também estivesse rindo. No dia seguinte, Pedrinho acordou cedo. Pulou da cama e correu pro quintal. O boldo estava lá, mas algo tinha mudado. João! João! Gritou. João apareceu sonolento. Que foi agora? Olha! João esfregou os olhos. No meio das folhas velhas, tinha um brotinho novo, verde claro, quase brilhando. Caramba, João murmurou. Eu falei que ia crescer. Tá, tá. Você ganhou. Dona Maria apareceu com uma xícara de café. Viram? Atenção faz milagre. Pedrinho olhou pro boldo com orgulho. Agora a gente tem que cuidar mesmo. João concordou. É. Mas só um pouquinho por dia. E assim, todo dia depois do almoço, os dois regavam o boldo. Às vezes, João reclamava. Às vezes, Pedrinho esquecia. Mas a planta continuava ali, crescendo devagar, como se soubesse que agora tinha alguém olhando por ela. E o quintal, antes só um lugar para correr e brincar, ganhou um novo jeito. Um jeito de quem cuida. Pedrinho acordou cedo no sábado. O sol mal tinha nascido, mas ele já estava de pé, olhando pela janela. João, acorda! Chamou baixinho. João resmungou e virou pro outro lado. Que horas são? 6:30. Cê tá doido? Vem ver o boldo. João levantou devagar, bocejando. Os dois foram até o quintal de chinelos e pijama. O boldo estava lá, com as folhas mais verdes, um pouco maiores. Olha só, Pedrinho apontou. Tem mais um broto. João coçou a cabeça. É, tá mesmo. A gente devia tirar foto. Para quê? Para mostrar para Dona Maria depois. João deu de ombros, mas pegou o celular. Tirou uma foto de perto, depois outra com os dois ao lado da planta. Pronto. Agora ela vai ver que a gente tá cuidando. Pedrinho sorriu. Ela vai gostar. Os dois ficaram ali um tempinho, olhando. O quintal ainda estava fresco, com o orvalho brilhando nas folhas. Um passarinho pousou no muro e cantou. Acho que ele gosta da gente, disse Pedrinho. João riu. Ou gosta do boldo. Tanto faz. Os dois voltaram para casa, mas antes Pedrinho parou. João, e se a gente plantar mais uma coisa? Tipo o quê? Sei lá. Uma flor? João pensou. Uma flor não. Mas,
Que tal uma árvore? Pedrinho arregalou os olhos. Uma árvore? É. Uma pequena. Pra gente ver crescer. Pedrinho pulou de alegria. Vamos pedir para o meu pai. E assim, no mesmo dia, depois do almoço, os dois foram até o viveiro da cidade. Escolheram uma muda de jabuticabeira, pequena e forte. Essa aqui, disse Pedrinho, apontando. João concordou. Boa escolha. Quando chegaram em casa, cavaram um buraco no canto do quintal, perto do boldo. Plantaram a muda com cuidado, regaram e ficaram olhando. E agora? Perguntou Pedrinho. Agora a gente espera. E cuida. Cuida. Dona Maria apareceu na porta, com os braços cruzados. Viram só? Já estão fazendo família pro boldo. Os dois riram. A gente só quer ver crescer, disse João. E vai ver, ela respondeu. Mas tem que regar todo dia. A gente rega, garantiu Pedrinho. E assim, o quintal foi ficando diferente. Não era mais só um lugar para correr. Agora tinha vida, tinha jeito de lar. E os dois, mesmo sem perceber, estavam aprendendo que cuidar de algo pequeno podia ser a coisa mais importante do mundo. Os dias passaram. A muda cresceu um pouco, mas parecia lenta. Pedrinho olhava todo dia de manhã, antes da escola. Será que ela tá viva? Perguntou uma vez, cutucando a terra. Tá sim, João riu. Planta não cresce de um dia pro outro. Mas o boldo cresceu. O boldo é velho. Já tá acostumado. Pedrinho suspirou. Queria que ela crescesse logo. João deu de ombros. Paciência, né? À tarde, depois da lição de casa, os dois regavam juntos. Dona Maria passava por perto e balançava a cabeça. Vocês estão mais preocupados com essa planta do que com a lição. A lição a gente faz rápido, disse Pedrinho. Mas a planta não, ela brincou. Um dia, Pedrinho chegou correndo da escola. João! João! O que foi? Ela mexeu. João correu até o quintal. A muda tinha um brotinho novo, verde claro, saindo do lado. Olha só! Pedrinho pulou. Eu falei que ela estava viva. Falou mesmo, João sorriu. Dona Maria apareceu de novo. Viram? Paciência dá resultado. A gente vai ter que regar mais agora? Perguntou Pedrinho. Só o normal, ela disse. Não enche de água, senão apodrece. Os dois assentiram. João pegou a garrafa e molhou a terra devagar. Ela vai ficar grande? Pedrinho perguntou. Se vocês cuidarem, sim, Dona Maria respondeu. Pedrinho olhou pro João. A gente cuida. E assim, o brotinho virou uma folha. Depois outra. E mais outra. A planta não era mais só um palito na terra. Agora tinha jeito de coisa viva, de coisa que queria ficar. Será que dá flor? Pedrinho cochichou uma noite, antes de dormir. João não sabia. Mas no fundo, os dois esperavam que sim.